Será que é hora de comprar Bitcoin? Será que é hora de comprar altcoins? Será que é hora de não fazer nada? Todas essas dúvidas serão sanadas agora, logo depois da vinheta. Salve galera, como é que vocês estão? Para quem não conhece, meu nome é Fernando Pereira, sou trader, analista profissional, criador de setup de VAP e hoje eu vou falar sobre a minha visão para o mercado cripto a partir de agora. Desde dezembro do ano passado eu venho dizendo para vocês que o ciclo de alta do mercado cripto estava acabando. Em dezembro eu havia dito que as altcoins haviam feito o seu topo cíclico. Em janeiro eu disse que o Bitcoin fez o seu topo cíclico. Em relação às altcoins, ao menos até agora eu estava correto. Elas nunca mais romperam o topo de dezembro. Em relação ao Bitcoin, eu estava errado. Isso porque em janeiro o Bitcoin bateu 109 mil dólares e agora em julho bateu 123 mil dólares. 13% a mais de alta. Eu estava errado sobre o topo do mercado, mas a minha análise de ciclo do mercado continua a mesma. Nada mudou de dezembro para cá. Eu continuo achando que estamos em um final de ciclo. E não é porque o Bitcoin subiu 13% acima de um ponto que eu achei que pudesse ser um topo que essa análise mudou. Todos os indicadores que eu mostrei para vocês aqui no meu canal nos últimos 7 meses, indicando o final de ciclo do Bitcoin, continuam válidos. Movimento de big players, realizações de lucro, divergências de sentimento e divergências técnicas que eu vou repetir agora bem rápido. A divergência técnica que eu me refiro é essa. Entre o preço do Bitcoin, estou aqui num gráfico mensal, e o índice de força relativa. E uma análise que eu havia feito para vocês já há alguns meses atrás era que o Bitcoin nunca havia passado ileso por uma divergência no gráfico mensal. Uma divergência de baixa no RSI, caso você não saiba, acontece enquanto mais caro o preço fica, mais vendedores aparecem no mercado. E é por isso que nós temos um topo mais alto no preço e um topo mais baixo ou na mesma altura no índice de força relativa. Esse cenário em 2013 resultou em uma queda de 86% no Bitcoin. Em 2017, de 84% no Bitcoin. Em 2021, de 77% no Bitcoin. No primeiro semestre de 2025, em 31% no Bitcoin. E agora estamos vendo de novo o Bitcoin fazendo topos mais altos, enquanto o índice de força relativa num gráfico mensal faz topos mais baixos. Assim como no gráfico semanal também podemos ver essa divergência claríssima. Pois bem, essa análise atrelada a todas as outras que eu fiz nos últimos 7 meses ainda me passam a mensagem que estamos em final do ciclo do Bitcoin. Porém, entretanto, todavia, quando olhamos para o curto prazo e vemos um reteste no topo anterior, uma região de suporte, eu vejo aqui o motivo para eu voltar ao mercado. E é por isso que nesse final de semana eu mandei um alerta para os membros recomprarem Bitcoin em máxima histórica. O quanto de Bitcoin eu comprei ali, somente os membros sabem. Isso é informação para eles. Mas não foi muita coisa. Ao menos longe de ser 100% do meu capital. Isso porque, repito, acredito que estamos em final de ciclo. E o movimento que eu estou tentando surfar aqui é basicamente um trade para a antiga máxima histórica. Ou no máximo, caso a gente rompa para 130 mil dólares. E aí, nesse cenário, eu zeraria todas as minhas posições novamente. Ou, caso contrário, o Bitcoin perca essa região de antiga máxima histórica, eu irei estopar essa posição. Com um prejuízo pequeno, um prejuízo de 4%, no máximo 5%. Em cima da minha posição comprada, não de todo o meu capital. E aqui eu voltaria a ficar 100% líquido e no aguardo de um bear market. Só pensando em fazer um DCA depois que o Bitcoin caísse mais 40%. Pois bem, dito isso, eu entendo que aqui pode ser um bom ponto de compra no Bitcoin, na antiga máxima histórica, visando um trade de curto prazo. Com o primeiro alvo em 118 mil dólares, um segundo em 123, e se romper essas duas regiões até 130. Mas caso a gente perca regiões de topos anteriores, stop, fica de fora. E eu entendo que esse é um bom trade porque a relação risco-retorno desse trade é muito interessante. Um stop curto para alvos longos, bem maiores que o stop. Mas falando de longo prazo, esse para mim é um péssimo momento para estar comprado. E assim que o Bitcoin perder os 110 mil dólares novamente, eu aconselho você fortemente a realizar seus lucros. E para quem gosta de datas, eu te darei uma. Para mim, se o Bitcoin já não fez topo em 123 mil dólares, ele fará topo ao final de setembro, ou começo de outubro no máximo. Isso porque é quase certo que no dia 17 de setembro nós veremos as taxas de juros dos Estados Unidos caírem. E que para muita gente esse é um sinal de compra maravilhoso, as taxas vão cair, o mercado vai subir. Mas saiba que ao contrário do que dizem por aí, na maioria das vezes que a taxa de juros cai, o mercado cai junto.
Isso porque o fato da taxa de juros cair atrai muito dinheiro novo ao mercado. E dinheiro novo é o que os big players e os players antigos precisam para ter liquidez o suficiente e sair de suas posições. E caso você não tenha percebido, o PCE, a inflação dos Estados Unidos, veio acima do esperado nesse mês. E taxa de juros caindo simplesmente porque a economia está mais fraca e não porque a inflação está caindo é um sinônimo de desastre. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo só mostrando todas as vezes que isso aconteceu, para vocês verem como é o reflexo no mercado de renda variável. Deixa aqui nos comentários se você quer esse vídeo. Mas já te adianto que a minha opinião é que se o mercado ainda não fez um topo, ele provavelmente fará caindo junto com as taxas de juros. Essa é uma ideia que a gente vai explorar aqui nos próximos dias, então já aproveita e se inscreve aqui no canal. Pois bem, dito tudo isso, é hora de falar de trade. Isso porque existem algumas criptomoedas que estão extremamente descorrelacionadas ao Bitcoin, como por exemplo BNB, XRP, Bitcoin Cash e a Litecoin. E é aqui que está o nosso próximo trade. Isso porque depois de cravar o quinto alvo de Fibonacci do movimento que impulsão que ocasionou toda a queda da Litecoin, nós vimos uma divergência no IFR, ou seja, topos mais altos contra topos mais baixos, um volume acima da média e um padrão de reversão, uma estrela cadente. Divergência no IFR com volume, alvo de Fibonacci, padrão de reversão, a famosa de VWAP. E esse para mim é um sinal de venda. E é por isso que se hoje, 9 horas da noite, daqui 3 horas, a Litecoin fechar do jeito que está, eu vou abrir um short em Litecoin. Ou seja, eu apostarei contra a Litecoin nos próximos dias, independente do movimento do Bitcoin. E você deve ter notado aqui no meu gráfico que esse candle está amarelo. O candle de hoje está amarelo em relação aos demais, que eram verdes ou vermelhos. Isso porque eu possuo uma inteligência artificial que identifica de VWAPs e pinta o candle para mim, para ficar mais visual, mas ela vai além, porque além de pintar o candle para mim de amarelo para venda e de branco para compra, ela me manda uma mensagem com o ponto de entrada desse trade, todos os alvos, o stop, a alavancagem máxima permitida, tudo que você precisa para fazer o trade na palma da sua mão. Então, se você ficou interessado nessa inteligência artificial e quer saber quais serão os alvos desse trade, o stop e como guiá-lo, clique no link que está aqui embaixo e saiba mais sobre a IAD de VWAP, a inteligência artificial que identifica para você os melhores trades do mercado cripto. Gostou? Não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever. Até amanhã. Valeu!